Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e hoje eu vou pegar carona na polêmica do Caio Castro. Recentemente ele virou destaque na imprensa e também nas redes sociais, não se fala mais de outra coisa, porque ele disse que não gosta da obrigação de pagar a conta quando ele tem um encontro com uma mulher. Essa questão aí, será que tem uma resposta dentro da legislação brasileira? Eu venho trazer aqui alguns dispositivos da lei que a gente pode aplicar a esse caso. Obviamente não trata disso especificamente, né, de um mero encontro, mas a gente vê que a lei já prevê uma situação como essa. E eu trago aqui também um alerta. É necessário falar sobre dinheiro nas relações, porque a solução, de repente, está em colocar as cartas na mesa, deixar tudo às claras desde o início. Então vamos lá. Que dispositivo de lei é esse que eu tô falando? Esse artigo dá a solução para os casos em que há separação total de bens, que é aquela em que o patrimônio dos cônjuges ou dos conviventes não se comunica. Então, dá para aplicar essa lógica que a lei traz nos relacionamentos eventuais, nos simples encontros. A lei fala o seguinte: ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. A gente tem a situação em que cada um vai ter a sua renda, que é o mesmo que acontece ali quando há um simples namoro ou então um encontro, né? E aí a lei diz que cada um vai participar dentro da sua possibilidade financeira com o pagamento das contas. Em vários momentos, a lei fala dessa proporcionalidade em relação a outras questões. Então, a gente pode entender que a ideia do legislador é, em diversas situações, promover aí um equilíbrio entre as pessoas, entre as partes envolvidas ali. Quando a gente está falando de um relacionamento, seja ele um namoro, um mero encontro com uma pessoa que você nunca viu antes, ou então um casamento, uma união estável, o que for, existe ali um certo contrato, ainda que seja um contrato tácito, ou seja, as pessoas têm certas expectativas e essas expectativas normalmente decorrem da nossa cultura, do que a gente está acostumado a fazer em razão da sociedade em que a gente vive. A gente vem de uma fase da história que era paternalista, em que o homem era aquele que bancava todas as contas e, de repente, a mulher saiu da posição de mero objeto que pertencia ao homem e ela passou, então, a ser alguém produtiva financeiramente dentro da sociedade. Porém, o costume do homem pagar sempre as contas ficou. E aí a gente começa a enxergar algumas situações que pode sim ser injusto jogar toda aquela carga de responsabilidade financeira pelos encontros para o homem, somente pelo fato dele ser homem. Então, a solução que a lei oferece é bem razoável. Por quê? Ela diz que cada um vai participar na proporção das suas rendas. Não custa nada conversar antes mesmo do encontro sobre a questão financeira. Ah, mas Priscila, é muito desagradável você falar antes sobre quem vai pagar a conta. Mas existem formas mais sutis de falar sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu vá ter um encontro com um homem muito rico e ele quer me levar no melhor restaurante da cidade. Poxa, legal, né? Muito bom. Eu tenho condição de pagar metade daquela conta? Vamos dizer que eu não tenho. E aí eu vou criar a expectativa de que se ele me convidou, ele vai pagar a conta. Mas isso é uma imposição social que, como eu falei aqui, não encontra mais suporte na sociedade que a gente vive. Justamente porque as mulheres passaram a ser pessoas produtivas economicamente. Mas aí, vamos voltar aqui para o exemplo que eu dei.
Custa eu virar para ele e falar assim, olha, você quer me levar a esse restaurante? Mas minha renda não dá para isso não consigo pagar essa conta não. E pode ser proposto um outro lugar que é mais dentro da minha realidade socioeconômica. Você vai até dar a oportunidade para esse homem que te convidou de falar, olha, pode deixar que essa é por minha conta. E aí vocês vão se encontrar e não vai gerar o constrangimento na hora de pagar a conta. Quando chegar o garçom lá com a conta, a mulher não vai precisar fingir que está mexendo na bolsa ou então dizer que vai ao banheiro justamente no momento em que o boy pede a conta ali. Talvez seja uma visão equivocada, pode ser, mas eu creio que da mesma forma que a mulher tem a expectativa de ter o homem pagando a conta para ela, talvez ali o fato do homem pagar a conta pode levar a essa expectativa do homem de ter um final feliz. Se a gente está falando de expectativas, a gente tem que pensar nas expectativas de ambos os lados. Ah, mas Priscila, a mulher hoje em dia é livre para dizer não. Sim, é claro que ela é livre para dizer não. Da mesma forma que o homem também é livre para não querer pagar a conta sozinho. Agora vamos supor que o problema não seja o dinheiro. Você não quer pagar porque você acha realmente que a mulher não deve pagar a conta. Quem tem que pagar a conta é o homem. Deixa isso claro na conversa. Fala sobre isso, introduz o assunto. Como você vai fazer? Existem várias formas. Você pode ser diretíssima, como eu tô sendo aqui agora para vocês. Pode mandar esse vídeo também, eu acho que ele vai entender o recado aí. Mas o importante é que ele saiba que a sua expectativa é não pagar a conta. Porque assim ele não vai se sentir enganado. Tem uma frase que eu adoro que diz, nada combinado é caro. E agora, de repente, você deve estar se perguntando, mas e você, Priscila, como é que faz? Eu não costumo abordar esse assunto porque quando eu saio, eu já vou com a disposição de pagar metade da conta. E já aconteceu, sim, de eu falar, olha, eu não vou a esse lugar porque eu não tenho cacife para bancar. Simples assim. E a gente combinou de ir a outro restaurante onde eu me sentiria mais confortável. Porque aquela conta ali que eu fazia questão de pagar a metade, não ia me desfalcar financeiramente. Mas eu realmente não gosto dessa ideia de impor ao homem a obrigação de pagar todas as contas. Afinal, eu estudei muito, eu me preparei muito para ser uma boa profissional, para ter o meu próprio dinheiro e também para não depender de homem. Mas isso aí é uma visão minha, obviamente. O pagamento da conta ali no primeiro encontro, no namoro, é só a ponta do iceberg, porque existe um problema muito pior ali para baixo. Existe essa dificuldade de os casais falarem sobre dinheiro. Eu não sei por que isso acontece, talvez seja porque numa situação de você estar conhecendo alguém, você quer que a outra pessoa tenha uma ideia, talvez até equivocada de você, e isso aí pode, talvez, dificultar que vocês coloquem, como eu falei, as cartas na mesa para poder decidir o futuro econômico daquele casal. Estou falando de um contrato de namoro, eu estou falando de um pacto antinupcial, escolhendo outro regime diferente do da comunhão parcial de bens, normalmente é a separação total de bens. Isso tudo precisa ser conversado. As pessoas precisam parar de tratar o assunto dinheiro num relacionamento como um tabu. E se você que está me assistindo agora, seja homem, seja mulher, colocar ali as suas expectativas em relação a essa questão financeira, e aí pode ser para o primeiro encontro, para o namoro, para o casamento, o que for, e a outra pessoa, der no pé, é porque essa pessoa não servia para você. Ela tinha interesses financeiros diferentes dos seus. Eu sempre falo que todo relacionamento, ele é baseado em interesse. Mas alguns são mais focados no interesse financeiro. Existem outros tipos de interesse. Por exemplo, quando você sai com uma mulher linda, você só quer a mulher se ela for daquele tipo violão.
Você tem um interesse ali. Não é um interesse financeiro, mas você é sim interesseiro. A mesma coisa se a mulher só quer aquele homem sarado de academia, aí também há um interesse. Não financeiro, mas há sim essa questão de que eu só saio se eu tiver alguma vantagem naquele relacionamento. E aí a vantagem vai ser ter alguém bonitão do lado. Então vamos parar de ser hipócritas dizendo que as pessoas são interesseiras, que as mulheres são interesseiras. Todos nós somos interesseiros também. Então esse é o recado que eu deixo para vocês hoje. Quem gostou do vídeo, por favor, deixe o like. Se não gostou, eu imagino que muita gente não vai gostar do que eu falei aqui, mas aí vocês deixam o dislike porque eu vou ficar sabendo também que o conteúdo não agradou. Não que isso vai me impedir de dar a minha opinião em outras situações, tá? Então a gente se vê numa próxima. Até lá!